O jejum prepara o terreno. A oração rega o terreno. E a caridade fecunda o terreno. Ouvimos o Evangelho que coloca em evidência essas três atitudes próprias desse tempo de Quaresma: jejum, oração e caridade. Mas importa que essas realidades praticadas por nós nesse tempo sejam mantidas de forma oculta aos homens, diferente do que às vezes vemos conversar, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, escondido. Faz seu planejamento de Quaresma e deixa ele apenas entre você, Deus, talvez um padre que possa te aconselhar, ou alguma pessoa de referência que possa te auxiliar também nesse planejamento, mas guardar as nossas ações apenas para Deus. E assim, colaborar para que sejamos de fato melhores e cresçamos em comunhão com Deus. Caso contrário, corremos um grande risco de proporcionar afundarmos mais no pecado, como a vaidade e a soberba. Práticas que deveriam nos levar para mais próximos de Deus, práticas que deveríamos fazer melhores, podem também nos tornar mais fechados a Deus, distantes de Deus, porque estaremos usando para a soberba, para a vaidade. Ao nos aproximarmos de Deus, duas realidades, dentre tantas outras, se colocam em evidência. A primeira é o quanto de pecado está presente em nós. Quanto mais próximos de Deus, mais nosso olhar fica atento às nossas fragilidades, aos nossos erros, aos nossos pecados. Quanto mais distantes de Deus, menos percepção e as ações erradas passam a ser comuns para nós. A segunda realidade é que aproximar-se de Deus coloca em evidência a beleza e a bondade que somos chamados a testemunhar. Beleza e bondade como fomos criados por Deus, tudo que Deus fez é bom. Então, mais próximos de Deus, evidencia-se a bondade de Deus em nós. Então, bondade que somos chamados a testemunhar. O livro das Confissões de Santo Agostinho diz assim, em um determinado momento: o que sei de mim, por tua luz o sei. O que de mim não sei, continuarei a ignorá-lo, até que minhas trevas se mudem em meio-dia diante da tua face. Repito, o que sei de mim, por tua luz o sei. O que de mim não sei, continuarei a ignorá-lo, até que minhas trevas se mudem em meio-dia diante da tua face. Para Ele, quando somos capazes de nos aproximar de Deus e permitir que sua luz ilumine nossa vida, é que vamos descobrindo quem somos e como estamos. Só reconhecemos quem verdadeiramente nós somos e como nós estamos quando conseguimos caminhar para perto de Deus. Assim, a luz dele dissipa nossas trevas e conseguimos perceber a verdade sobre nós mesmos. O motivo é simples, e ele mesmo explica. Tu, Senhor, conheces tudo do homem, pois tu o fizeste.
Deus que nos criou sabe melhor do que nós mesmos quem nós somos. Sabe como nós estamos. E por isso Deus pode revelar para nós a verdade sobre a nossa vida. Diante de Deus, que nos permite enxergar a verdade sobre nós mesmos, nos empenhemos em fazer diminuir a incidência de pecado e crescer a bondade em nós. O Papa, em sua mensagem para a Quaresma desse ano, convido todos a buscar na internet, fazerem a leitura. Então, nessa mensagem, nos deu preciosas lições sobre esse tema. Separei algumas frases. Muitas vezes, na nossa vida, prevalecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir, acumular e consumir. A Quaresma convida-nos à conversão, a mudar a mentalidade, de tal modo que a vida encontre a sua verdade e beleza, menos no possuir do que no doar, menos no acumular do que no semear o bem e partilhá-lo, menos no possuir do que no doar, menos no acumular do que no semear o bem e partilhá-lo. A tentação, diz o Papa, é fechar-se no egoísmo individualista e, à vista do sofrimento alheio, refugiar-se na indiferença. Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. E ele traz um exemplo concreto, dentre outros, dizendo assim: os meios de comunicação digitais podem empobrecer as relações humanas. A Quaresma é tempo propício para cultivar o contrário, uma comunicação humana mais integral, feita de encontros reais, face a face. Então, em meio a uma tendência de nos relacionarmos apenas mediado por meios de comunicação, o Papa insiste, sejamos capazes de relações verdadeiras, de relações reais, do contato pessoal. E esse caminho de Quaresma, vamos perceber nessa fala do Papa, é um caminho de contrários. Percebo minha fragilidade, então preciso adquirir a virtude oposta à fragilidade que tem se manifestado tão frequentemente na nossa vida. Então, vamos combater o que percebemos de mal em nós pelo seu oposto. Sempre assim vamos agindo na Quaresma. Então, se a tendência é nos refugiarmos nos meios de comunicações, eu vou então priorizar momentos e encontros pessoais. Nossas armas nesse tempo de Quaresma, não podemos esquecer quais são: jejum, oração e caridade. E aí, repito a fala inicial dessa reflexão: o jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda. Vencendo o mal com o bem, venceremos a guerra interior. Todos temos uma guerra interior. Temos pensamentos que não gostaríamos de ter. Temos desejos que não gostaríamos de ter. Realizamos ações que não gostaríamos de realizá-las. E São Paulo fala: não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Há um conflito interno em todos nós. Uma verdadeira guerra, um combate. Então, é preciso vencer esse combate com o bem, nos tornando mais capazes de amar e mais capazes de construir a paz. E enquanto estivermos perdendo esse combate,
a paz vai se tornando cada vez mais distante para nós. O amor pode até ser encontrado em nossos lábios, mas não em nossas ações. Uma arte da diocese trazia uma frase dizendo: a paz de todos está ameaçada. Por que estaria ameaçada a paz de todos? Somente por conta da Rússia? Não será porque estamos perdendo a nossa guerra interior contra o pecado? A explicação última cristã para a origem do mal resulta-se no pecado. O pecado é a explicação cristã última para o mal. Então, cresce o mal porque está crescendo o pecado. E cresce o pecado também na vida dos cristãos, que têm se acostumado com uma relação distante, fria com Deus. É difícil de aceitar, mas em nós, em muitos ou em todos, não prevalecem pensamentos, desejos e ações de pecado mais do que de bondade? Difícil parar e aceitar isso. Mas será que não está presente muito de pecado, de maldade na nossa vida? Na confissão, escuto com frequência: sou muito bom, faço bem a todo mundo, amo todo mundo. E fica evidente que a pessoa não se conhece, porque meses ela não encontra uma matéria de confissão. Não se conhece. E por não se conhecer, acha ser muito boa, muito bom. E aí fica olhando apenas o cisco no olho dos outros, porque não se conhece. E o desconhecimento nosso, essa falta de conhecimento próprio, é um caminho que faz crescer o pecado, porque ele cresce sem luta, ele cresce sem vigilância. Porque eu olho mais para fora do que para dentro, olho mais para o outro do que para mim mesmo. Distantes de Deus, não somos capazes de reconhecer a incidência do mal em nós. E muitos estão acostumados a estarem distantes de Deus. Então, não conseguem perceber o mal. Recordemos a fala de Santo Agostinho. O que conhecemos de nós mesmos é porque a presença de Deus ilumina a nossa vida e faz sobressair o mal. Agora, distante de Deus, distante da luz de Deus, permaneço na escuridão. E nessa escuridão eu não me conheço. Nessa escuridão eu não percebo os meus pecados. E parece que tudo está normal. Mesmo com evidências claras e objetivas. Quantas vezes eu não saberia dizer, ao longo de uma semana, quantas vezes, lidando com pessoas e mostrando para elas situações concretas e reais, não aceitam, agem de forma ainda agressiva. Porque não enxergam o mal presente na própria vida. Iniciemos esse tempo penitencial focados e com nossas estratégias de luta contra o mal, presente em nós, já bem estabelecida. Então, já deveríamos ter chegado hoje com nossas metas estabelecidas. O que faremos na quaresma? Quais serão nossas lutas nesse tempo de quaresma? Quais práticas iremos assumir? Havia dito 2 semanas atrás, hoje não, mas a partir de amanhã, come chocolate à vontade, tome refrigerante à vontade, mas ame mais.
Porque não adianta parar com refrigerante ou chocolate e continuar não amando, e continuar não perdoando, e continuar não tendo tolerância, paciência, disposição de sacrifício em relação ao próximo. É preciso estabelecer metas, repito, que sejam opostas àquilo que percebemos como maior debilidade em nós. Então, com humildade, nos coloquemos diante de Deus. Senhor, me mostra minhas fragilidades, me mostra os meus pecados, me mostra contra o que eu preciso lutar, para que daí possamos estabelecer nossas metas e alimentarmos a esperança de uma quaresma de conversão. Mas só venceremos se percebermos o erro em nós, e só perceberemos o erro buscando Deus com mais intensidade. Para que a luz de Cristo ilumine nossa vida e percebamos nossas falhas, precisamos buscar mais Deus, mais intensidade na oração. Aumenta o tempo do seu dia dedicado a Deus. E não vem com essa história, não, eu converso com Deus o dia inteiro. Pega teu terço e reza. Pega a Bíblia e vai ler, vai meditar. Não vem com essa conversa de que, não, eu falo com Deus o dia inteiro. Que bom, mas isso não substitui o Santo Terço. Isso não substitui a Bíblia aberta para ler. Isso não substitui tua confissão. Tua missa, se possível, algum dia de semana a mais, para comungar mais de uma vez por semana. Então, falamos de uma quaresma concreta, para que possamos ter esperança de uma verdadeira e autêntica conversão. Para que possamos chegar daqui a 40 dias na Páscoa e podermos já ver frutos desse tempo de luta, desse tempo de esforço. Que Deus nos ajude, mas que não falte o nosso empenho e a nossa boa disposição de querer sermos melhores. Assim seja.